Neste documentário, falaremos sobre a Novembrada, um movimento político e social que ocorreu em 1979 e se desencadeou a partir de alguns acontecimentos que explicaremos a seguir. No ano de 1979, o Brasil vivia uma ditadura militar e era governado por João Batista Figueiredo. O país estava passando por uma crise econômica e a inflação na gasolina e nos alimentos era absurda. Além disso, Figueiredo queria ganhar popularidade e, por isso, estava visitando diversas cidades do país, fazendo discursos e presenteando a cidade. Quando chegou a vez de Florianópolis, Figueiredo trouxe de presente uma placa em homenagem a Floriano Peixoto, ele que era ditador que executou diversas barbáries em Santa Catarina. Todos esses fatores influenciaram na mobilização da população, principalmente os estudantes, contra o discurso do presidente. Só que isso irritou muito João Figueiredo, que, contra ordens do Conselho de Segurança, saiu do Palácio Cruz e Souza, onde estava discursando, e foi enfrentar a multidão. A população revoltosa começou a gritar palavras de ordem contra a ditadura e contra Figueiredo, que mandou prender 7 estudantes sem acusação formal. O presidente Figueiredo chegou a Florianópolis às 9h30 da manhã para a primeira visita oficial a Santa Catarina. Ele veio acompanhado dos ministros César Caos, Eliseu Rezende, Amauri Estado. No percurso do aeroporto Hercílio Luz para o Palácio Cruz e Souza, o presidente foi aclamado pelas crianças do grupo escolar Júlio da Costa Neves. Daqui ele dirigiu-se para o palácio. O presidente sobe a escada do Palácio Cruz e Souza e é aplaudido por toda uma comitiva que aqui o aguarda, juntamente com o governador do estado, Jorge Conder Bornhauser. Será recebido agora A segunda etapa do Proinfra é prevista pelo convênio de 20 de maio de 70. Alô? Alô? Alô, alô? Alô?
Cuidado, hein? Alô? 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 Eram 11h02 quando o presidente João Figueiredo, da sacada do Palácio Rosado, abanou principalmente para o pessoal que fez a bronca toda. Mesmo vaiado, o presidente aplaudiu as pessoas que estavam se manifestando de maneira contrária ao atual governo dele. Inclusive, o presidente fez um sinal com os dois dedos de que era muito pequena a manifestação contrária e era muito grande a manifestação favorável. O que motivou realmente a novembrada, assim? Foi mais a história da placa ou foi mais a história da inflação, da ditadura? Eu creio que a placa foi uma gota d'água que revelou, primeiro, o despreparo político do governo federal, do governo Figueiredo, e segundo, completa desinformação, porque mandaram uma placa no dia que ele vem visitar Santa Catarina, numa grande expectativa sobre essa visita, para homenagear o Floriano Peixoto, é desconhecer completamente a história de Santa Catarina. Quem deu essa ideia para ele realmente era um desinformado. Então foi a gota d'água. As outras causas qual foram? Primeiro, que a principal reivindicação do governo federal de Santa Catarina naquela época era a construção da usina siderúrgica. Okay? E todo o cenário foi montado na época por autoridades, pelos empresários, entendeu? Pela liderança de maiores expressões parlamentares, exatamente para criar um ambiente em que o presidente João Figueiredo viesse aqui e anunciasse a tão sonhada usina siderúrgica de Santa Catarina. E naquele período da semana da visita, alguns dias antes da visita, aconteceram vários fatos que criaram, digamos assim, uma insatisfação popular muito forte. Aumento do preço da gasolina, os motoristas de táxi ficaram revoltados, aumento do preço da carne, inflação, produto custo de vida, entendeu? E na semana da visita, o ministro de Minas e Energia, digamos, frustrou completamente, dizendo que não ia sair a usina siderúrgica, o governo federal não ia autorizar. E aí finalmente vem a história da placa. Então, formou-se assim um clima muito ruim para a visita do presidente da República. Eu, inclusive, escrevi um artigo no dia, fiz um comentário no dia na véspera da visita, quase que desaconselhando, né? Porque não havia nenhum clima para ele vir aqui. Entendeu? Bom, ele veio e, como acontecia dentro de uma política de comunicação do governo federal, tiraram o óculos escuro dele, né? Aquele general latino-americano de óculos escuros, entendeu? Pesadão, ditador e tal. Então começaram a tentar humanizar a imagem do João Figueiredo. Então tiraram o óculos e cada viagem que ele fazia numa cidade brasileira, ele visitava o ponto mais popular. E aqui era o Senadinho, para tomar um cafezinho, bater papo e tal. E essa programação foi mantida. E como criou-se todo esse ambiente, né, que eu acabei de falar para vocês, e mais o fato de que havia um desejo popular de volta para a democracia, que a ditadura já estava se estendendo por muito tempo, então houve uma manifestação de um grupo de estudantes, bem na frente do Palácio do Governo, hoje o Palácio Cruz de Souza. Eles foram para a sacada e fez o pronunciamento. E no pronunciamento, os estudantes começaram a se manifestar. Isso foi organizada essa manifestação. Abaixa a fome, entendeu? Abaixa o Figueiredo e tal. E aí
a certa altura, ele fez um gesto que foi interpretado como um gesto obsceno. E aí, em função disso, os manifestantes começaram a gritar palavras de ordem, entre elas, filha da puta. E aí ele se irritou profundamente. Quer dizer, qualquer político experiente, na mínima experiente, não daria bola. Foi uma manifestação como hoje assistimos o juiz de futebol. Entendeu? Ia embora quando ia a programação do bem. Mas aí ele resolveu reagir. Entendeu? Reagiu e desceu contra todas as orientações da Casa Militar, do comandante do distrito, do próprio governador Jorge Bornal, entendeu? E desceu e foi ao encontro dos estudantes. E aí começou o primeiro tumulto. Ele foi enfrentar os manifestantes. Justamente por aquela imagem de ditador, né, que é manter a ordem. Exatamente. O controle da população. E aí as coisas começaram a se agravar. Ele, depois do estudante, ele foi em direção ao Ponto Chique para tomar um cafezinho. E lá tem umas floreiras, hoje não tem mais, foram retiradas. E ali já aconteceram vários incidentes. O ministro César Caos recebeu uma peteleco na orelha, entendeu? Um general que tinha aqueles símbolos da Casa Militar também sofreu agressões físicas. E ali aconteceu um segundo conflito entre a polícia e os estudantes e a segurança presidencial. Bom, se a visita tivesse seguido a esse episódio, na minha leitura não teria acontecido nada. O que é que aconteceu? O gabinete militar se irritou e aí mandou determinação para prender são 7 estudantes que foram presos. Foram alguns identificados. E a prisão dos estudantes é que acabou, entendeu? Quer dizer, levando o povo, a comoção foi muito maior, aí houve um ato de solidariedade e a prisão contra a prisão dos estudantes na Catedral Metropolitana. E aí a realização desse evento, dessa manifestação popular de apoio dos estudantes, acabou se transformando num grande fato político local, estadual e nacional, porque as autoridades não queriam permitir que se realizasse ali, autorizaram até fazer no estádio do Figueirense, que seria uma coisa absurda, né? E então a reação do governo despropositada da prisão dos estudantes, que foi mais uma manifestação, é que acabou, digamos, estendendo a solidariedade, que era na massa estudantil, dos partidos de esquerda, entendeu? De alguns parlamentares, para o conjunto da população. E mais do que isso, o fato de enquadrar na Lei de Segurança Nacional, e mais do que isso, a forte reação que houve do governo no sentido de impedir a realização da manifestação. Então, as entidades que estavam organizando, estudantis, partidários e tal, a própria Arquidiocese de Florianópolis, que se envolveram nesse processo, a ACEMIG tem uma atuação decisiva nesse processo, acabaram exatamente se solidarizando com os estudantes. E, como a ordem era reprimir, quer dizer, a causa da novembrada foi esse confronto com o Figueiredo, mas a eclosão da novembrada se dá exatamente na manifestação da Praça Guindorim, na frente da Catedral Metropolitana. Ali é que a coisa foi feita. Então, eu só acho que foi uma sucessão de erros que tornou... Não tenho dúvida nenhuma. A minha leitura é a seguinte: se o governo federal, se a Casa Militar não tivesse determinado a prisão dos 7 estudantes, o prisão tinha sido esgotado ali, entendeu? E aí isso ganhou uma dimensão nacional muito grande, e aí os grandes jornais, as grandes emissoras de rádio resolveram fazer cobertura aqui, e aí começou uma intensa divulgação a respeito de todas as consequências dessa manifestação. Porque tem muita gente que acha que a novembrada foi o protesto contra o Figueiredo, ou foi o gesto obsceno final. Não, isso aí foi o início do processo, entendeu? Quer dizer, os grandes confrontos que aconteceram na Catedral Metropolitana, com a mobilização da Polícia Militar, do Exército, da Aeronáutica, todas as forças militares ligadas ao governo foram acionadas para impedir essa manifestação na frente da Catedral. E assim, a gente está avisando e leu que esse movimento influenciou a questão da direta já. Nenhuma dúvida. Eu tenho alguns amigos historiadores que contestam essa minha leitura, mas eu tenho uma tese de que há episódios históricos, né, que aconteceram em Santa Catarina e que foram fundamentais ou para a descentralização política, para o governo federativo, ou para o fim de regimes totalitários. E eu não tenho nenhuma dúvida que a novembrada de 1979 é o marco zero do processo de abertura política no Brasil, para chegarmos até as diretas de 1985. Só isso? Não, aí o que aconteceu? Em função da prisão dos estudantes, né, do julgamento deles pela 5ª Região Militar, o julgamento foi numa unidade militar, isso aí também rendeu um amplo noticiário estadual e nacional, entende? A defesa foi feita pelo senador Nelson Fedequim, entendeu?
né, pela senadora da República e advogados aqui de Florianópolis. Então, todo esse processo aí foi acompanhado assim, detalhadamente. Deu uma grande movimentação política aqui no Estado e fora do Estado. A população foi se engajando na causa, né? Foi exatamente pela injustiça. O que os estudantes fizeram para merecer a prisão, entendeu? Quer dizer, o povo não conseguia entender isso. Não roubaram, não mataram, entendeu? Então era um protesto político. Até uma vez que a gente estava conversando é que, assim, além dos estudantes que foram lá reivindicar, o que a população? A população ela realmente acabou se tornando a favor disso? Ela ficou franca, isso é um episódio histórico. Olha, eu não me lembro quem falava, mas um fato tão relevante, da adesão popular, entendeu? O povo foi para a rua, foi para a Praça 15 para se manifestar solidário contra a prisão dos estudantes e solidariedade à manifestação estudantil. Justamente vocês perceberam, quer dizer, a violência da reação foi de tal forma, quer dizer, o governo já era poderoso, era o governo militar, durante uma ditadura. E aí manda prender 7 estudantes que fizeram uma manifestação política, não faz sentido. E mesmo que eles tivessem, digamos assim, provocado com aquelas palavras de baixo calão, entendeu? Mas isso faz parte do jogo, de certa forma, né? O que ficou errado foi o presidente ter reagido daquela maneira pessoal, entendeu? Contra a orientação da sua assessoria, e mais do que isso, que partir para o enfrentamento físico. Você imagina cada presidente da República que recebeu uma hostilidade política em uma cidade e for partir para o confronto físico? Poxa, não tem sentido. Então, aí a desproporcionalidade da punição que acabou levando essa solidariedade. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Claro, aí tem uma série de outros episódios, relatos e fatos e tal, que eu relato no livro sobre a Novembrada. Novembrada, um relato da revolta popular.